edição dessa sexta-feira nós recebemos o professor da IBDA, o Sérgio Vale, para nos ajudar a entender um pouco mais desse momento que o Brasil está vivendo, justamente com todas essas declarações ainda um pouco desencontradas, dessas medidas que o governo tenta implementar para baixar o preço dos alimentos. Professor, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, é um prazer ter o senhor conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Prazer estar aqui também conversando com vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Como é que o senhor está recebendo e analisando as últimas informações, as últimas notícias, professor? Antes da gente entender aquilo que pode ser, de fato, tomado como uma medida pelo governo federal e ter um efeito eficaz sobre o preço dos alimentos. Qual o balanço que o senhor faz até agora do que já se discutiu, do que já se declarou pelo governo federal? Eu acho que o problema aqui é uma questão de foco, né? O governo está atentando à questão da inflação de alimentos. A inflação de alimentos, de fato, acelerou com intensidade no final do ano passado, especialmente as carnes vieram com força no último trimestre. A gente teve um IPCA de alimentos de mais de 8% no acumulado em 2024. Tem um começo do ano que sazonalmente sempre é pressionado, que é normal de a gente ver acontecer. Então, o governo está muito impactado por essa inflação de alimentos e está culpando, eu acho, o elemento errado. Quer dizer, a maior parte da preocupação da inflação que o mercado tem desde o ano passado tem uma outra origem, que não é a inflação de alimentos, tem a ver com a questão fiscal. A gente teve um impulso fiscal muito forte nos últimos 2 anos, o crescimento de demanda na economia veio com bastante intensidade por conta disso, e a economia crescendo com intensidade acaba gerando um processo inflacionário. Os erros fiscais também levaram à depreciação do câmbio, que a gente viu acontecer com intensidade ano passado. Esse câmbio mais depreciado também pressiona os preços. Então, a origem dessa preocupação maior do mercado com a inflação nesse momento está na origem fiscal, não está na inflação de alimentos. Então, o governo muitas vezes está querendo fugir da responsabilidade do que é o relevante que ele deveria fazer para lidar com a inflação, atacando a inflação de alimentos. E vem com essas propostas que muito provavelmente não vão funcionar, porque a gente está num cenário que o Brasil é um grande produtor agrícola, tem um cenário de grande safra vindo pela frente esse ano. Muito provavelmente isso já vai ajudar a ter uma inflação de alimentos que tende a ser esse ano menor do que foi ano passado. Mas, em compensação, as outras partes da inflação, que são impactadas por isso que eu falei em relação à política fiscal, à taxa de câmbio, continuam ainda muito pressionadas. Então, acho que aqui é um problema de foco, né? O governo está desviando a atenção para aquilo que ele precisava de fato afetar, que é a política fiscal. Isso sim ajudaria a conter as expectativas, melhorar a inflação brasileira em 25, mas também em 2026. Professor, o agronegócio pode sentir de fato impactos bastante nocivos dessas medidas que ainda estão no radar das autoridades, do governo, como por exemplo a redução da alíquota de importação de alguns itens, por exemplo, ou essa revisão numa possibilidade de taxar as nossas exportações. Tem uma ala dentro do Partido dos Trabalhadores que defende, por exemplo, essa taxação das nossas exportações, e nós temos visto governos estaduais já aprovarem leis semelhantes a essa, como é o caso do Pará, como é o caso do Maranhão. Como é que o senhor tem também avaliado e o quanto disso pode impactar de fato o produtor rural brasileiro? Diminuir tarifa de importação, a gente já viu acontecer várias vezes no passado, em geral, nunca foi efetivo para conter a inflação. Mercado de trigo, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Toda hora que tem algum problema no mercado de trigo lá fora, tem algum problema de produção aqui dentro, os preços sobem, o governo fala de cortar a tarifa, várias vezes a tarifa já foi para zero, enfim, mas isso funciona. No geral, o que a gente vê dos números de reação a esse tipo de política não funciona, né? Então, eu acho difícil funcionar de novo agora. Agora, o que é mais preocupante que surgiu nessa história, dado que o governo é um governo que não olha a estrutura de gastos e quer fazer todo o ajuste fiscal via imposto, essa ideia de tarifar as exportações, né, de fazer um imposto sobre as exportações, é a pior história que surgiu disso tudo até agora, né? Colocar imposto à exportação por si só é extremamente negativo. Essa ideia de você colocar um imposto na exportação de alimentos, achando que vai sobrar mais alimento aqui dentro e você vai, por conta disso, ter mais competição e ter menos preços, é altamente destrutivo para o setor como um todo. A gente já viu isso acontecer aqui na Argentina
durante os últimos 20 anos com as retenções, né, os impostos de exportação que foram colocados nos produtos argentinos e fizeram com que a Argentina perdesse competitividade ao longo do tempo e o Brasil ganhasse espaço em cima da própria Argentina. A gente não pode repetir isso que foi feito por lá, não vai fazer com que o preço caia aqui, vai distorcer o setor, vai trazer baixa competitividade num setor que é altamente competitivo e produtivo ao longo da nossa história recente, os últimos 40 anos pelo menos. Então, mas eu acho que isso também não avança, porque como a frente parlamentar do agronegócio é bastante forte, bastante ativa, muito provavelmente isso vai ser barrado qualquer tentativa de ir por aí. Eu acho que há uma consciência muito grande nesse sentido hoje de barrar esse tipo de medida. Professora, a gente acaba vivendo até alguma situação contraditória nesse início de 2025, com todas essas discussões, depois das discussões que nós tivemos no final de 2024, ainda falando em questões tributárias, tudo que se viveu, né, no Congresso Nacional em relação, por exemplo, à tributação dos itens da cesta básica, e aí nesse início de ano a gente está falando de uma série de medidas para tentar baixar o preço dos alimentos. Como é que a gente cruza essas duas discussões, esses dois momentos que estão ali num curto espaço de tempo acontecendo no Brasil? Pois é, a reforma tributária, olhando essas complicações que a gente está vivendo na economia brasileira nos últimos anos, a reforma tributária, apesar das dificuldades, várias exceções que a gente teve na reforma, é uma reforma muito boa. A gente vai ter um sistema tributário, no geral, no Brasil, olhando daqui para frente, bem melhor do que a gente tinha no passado. Então, tem ganhos nesse sentido muito positivos que a gente precisa acompanhar. Agora, essa questão que a gente está vivenciando agora é diferente daquela da reforma tributária. A reforma tributária tem um aspecto e um interesse de ser neutro, quer dizer, não ter nem aumento de imposto, nem diminuição de imposto, né? O governo trabalhou minimamente para que a reforma tributária fosse neutro do ponto de vista de arrecadação. O que a gente está vivenciando agora tem, acho que as duas coisas, tem o interesse de tentar ajudar na inflação, mas ao mesmo tempo também acaba tendo interesse por parte do governo de tentar aumentar a arrecadação no momento de fragilidade fiscal. Só que os caminhos estão sendo colocados, especialmente a parte do imposto de exportação, eu acho que precisa ter um trabalho bastante forte do setor para evitar que isso aconteça, né? A história denigre muito esse tipo de política, ela não funciona. Eu acho que aqui tem um caminho muito forte, muito amplo para a frente parlamentar, para a agricultura que está no Congresso em Brasília, barrar esse tipo de medida, porque ela não é só negativa para o setor, ela vai ser no final negativa para a economia como um todo, porque o agro hoje é um quarto da economia brasileira, é o que gera crescimento, é o que gera produtividade. Você colocar imposto de exportação em que nenhum setor aceitaria, não faz sentido você colocar também no agro nesse sentido. Professor, inclusive nós vimos em mais de uma ocasião o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, falando sobre como seria importante que o governo olhasse para dentro da nossa agricultura, né? Para como deixar o ambiente mais favorável, inclusive, para mais investimentos, um crédito mais acessível, juros mais contidos, enfim, criar ferramentas para que nós pudéssemos, inclusive, ampliar ainda mais a nossa produção, ter efeitos, por exemplo, de adversidades climáticas mitigados. Como é que o senhor avalia também essas declarações? Seria necessário, de fato, olhar um pouco mais para dentro do Brasil, um pouco mais para a produção agropecuária do país? Eu acho que, dadas as mudanças climáticas que a gente está vivenciando nos últimos anos, essa volatilidade de temperatura, né, secas muito profundas, enchentes muito intensas, a gente vivenciou essas duas coisas com força no passado, né, no Rio Grande do Sul, com as enchentes, as secas que vieram ali em agosto. Então, a gente tem um momento climático no mundo que cada vez mais a gente vê essa volatilidade de temperatura, de clima, afetar a produção agrícola. Então, um caminho aqui que certamente precisa ser explorado cada vez mais é o seguro rural, né? Como ampliar o seguro rural, colocar ele efetivamente em funcionamento, para especialmente os produtores menos protegidos, os pequenos, conseguirem ter uma possibilidade de de fato, ter um seguro efetivo contra essas mudanças climáticas muito agressivas que a gente vivencia cada vez mais. E uma outra coisa que o governo poderia fazer é o investimento em infraestrutura. A gente falar de um investimento no transporte, na logística, no armazenamento de grãos. Quer dizer, esse caminho que ajuda na exportação, mas ajuda também na produção doméstica, no deslocamento desses produtos aqui dentro do Brasil, seria a melhor coisa que o governo, nesse momento, poderia estar fazendo com uma política de médio e longo prazo para o setor. Que às vezes fica essa coisa afoita de tentar resolver no curto prazo com medidas que não são eficientes,
como essas medidas tributárias. Mas se o governo fosse nessa possibilidade de dar decisões e soluções de médio e longo prazo, como investir na infraestrutura geral para o setor e para a economia como um todo, na verdade, e no seguro rural, seria o ideal, seria o melhor caminho que o governo poderia fazer. Mas a pressa de se estar no terceiro ano eleitoral, de uma inflação que penaliza, obviamente, a população, se acaba é, tomando decisões que não são as mais adequadas, que é o que a gente está vivenciando agora. Professor, para concluirmos a nossa conversa dessa sexta-feira, como é que o senhor avalia também sempre essas críticas às nossas exportações? O Brasil vem ampliando a sua competitividade nos mercados internacionais, mas isso garante também que, ao ter essa participação maior nesse market share ampliado no cenário global, tenhamos também condição de ter um produtor melhor capitalizado para investir nos seus negócios e ampliar a sua produção e continuar abastecendo o Brasil, que está abastecido. Como é que o senhor vê essas críticas constantes ao crescimento das exportações do agro do país, sempre que o assunto é a questão do preço da comida aqui dentro? Mas é uma crítica muito equivocada, né? As commodities, e eu coloco as commodities todas, né? Você tem a agricultura, tem mineração, tem petróleo, as commodities muitas vezes se tem essa visão negativa de que é um produto simples, é um produto que é uma commodity, então não tem valor agregado, não tem tecnologia, não tem inovação, e é muito pelo contrário, né? A parte mais dinâmica de inovação que a gente vê no Brasil ao longo das últimas décadas está justamente nas commodities. A gente tem sim, por exemplo, muito clássico dado pela Embrapa lá atrás, mas as empresas agrícolas cresceram muito em inovação e tecnologia ao longo das últimas décadas, e isso que permitiu esse crescimento forte de produtividade ao longo desse período. Então, eu acho que faz parte também do setor se defender sempre, falando: olha, a gente é commodities, mas tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muita produtividade no setor. E se não fosse as commodities ao longo dos últimos anos, o Brasil sofreria em termos de crescimento com muito mais intensidade, né? Quem acabou fazendo com que o crescimento acontecesse com muita força nesse período foram justamente as commodities, que, de novo, tem tecnologia, tem inovação, tem muita produtividade. Então, faz parte também do setor se defender dessas críticas que são absolutamente injustas e infundadas. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Uma ótima forma da gente concluir essa semana de uma série de informações, como eu falei, né, desencontradas ainda. O senhor tem espaço, portas abertas aqui no Notícias Agrícolas para voltar quando quiser. Vamos juntos continuar analisando essa situação. Para nós é um privilégio ter a sua análise nesse momento, a sua serenidade e lucidez para tratar desse assunto. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, professor.